Podcast, eu acho que é uma ferramenta muito bacana, os podcasts, né? E levam informações, e levam conhecimento, e levam alegria, enfim. E vai ter um pó de pizza. Ó, alguém já sabe, hein, Márcio? Primeira mão aqui. Ah, de novo, em primeira mão, toda a gravação. Mas eu tô muito eufórico. Mais uma, ó, em primeira mão. Esse, Onde saiu uma também em primeira mão do Marte da Sorvegon, que vai fazer o livro dele. olha Ninguém que sabia. legal, Todos os vídeos têm uma notícia em primeira mão. que E show. essa eu gostei bastante. Então já tem o nome, né? Não sei se já está registrado, se não tiver, não tem problema. Vai ser o Pó de Pizza. Pode pizza. Então a gente vai estar nesse ambiente aqui conversando, os microfones já estão comprados, falta Ah, que ajustar umas legal, coisinhas. cara, que Então a gente legal. vai falar de trabalho, de vida, de inovação, de tecnologia, enfim, a gente vai se divertir Uma aqui tendência de e vai mercado, eu acho. comer pizza durante o pó de pizza. Que legal, que legal. Gostei de saber da novidade aí. Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil, Vale do Taquari. É um prazer falar do sul do país para os demais estados deste Brasil afora. E também um prazer enorme falar para todos os países deste mundão de Deus abençoado. Eu sou o Chiarelli, mais conhecido como hashtag Corretor Chiarelli, que está à frente aí da marca que crê. Que crê? A marca do bem. O entrevistado de hoje é Márcio Dalcin, da Chef Leon Pizzaria. Mas antes de conversarmos com o Márcio, nós vamos falar um pouquinho do nosso apoiador. Nosso apoiador Paródia, canal Paródia Gospel. Se você ainda não conhece, acesse aí o canal Paródia Gospel. Ele tem aproximadamente 342 mil inscritos e 3.150 vídeos postados. Uma das novidades é que daqui a uns dias nós vamos estar com as nossas camisetas aí disponíveis para todo o Brasil. O dia oficial das nossas lives é quinta-feira, 19 horas. Então, também falar que um dos apoiadores aí do projeto é o próprio Corretor Chiarelli. Se você ainda não acessou o nosso canal aí, é da Lajada, da região, grandes oportunidades no canal de YouTube também do hashtag Corretor Chiarelli, tá bom? Então nós vamos passar a nossa palavra para o nosso amigo Márcio Dalcin, que tem histórias incríveis. Pessoal, eu gostaria que vocês que estão chegando agora, que vão acessar este canal, procura olhar todo o vídeo, nem que seja em 2 etapas, 3 etapas, são histórias incríveis e praticamente uma mentoria gratuita. Pois bem, quem é o Márcio Dalcin? Chiarelli, boa noite ao pessoal que nos assiste. O Márcio Dalcin, ele tem uma história muito única, né? Ele veio do interior, morou na roça até os 14 anos de idade, veio para a cidade, começou a trabalhar, começou a conquistar as coisas e, de repente, uma tragédia, vamos dizer assim, num acidente de trânsito, deixou o Márcio numa cadeira de rodas, né? E a partir daí é uma nova história, né? Se reinventar. O Márcio acabou tendo que aprender a viver de novo, né? Trabalhar, aprender a lidar com a família, com os amigos, enfim. E no decorrer do tempo a gente vai conversando e falando um pouquinho mais. Muito bem, Márcio, vamos falar um pouquinho na arrancada aqui, depois a gente vai lá para o início da história. Mas Legal. a nível de hoje, assim, vamos falar um pouquinho de números. Qual é que é o patamar aí da tua empresa? Vamos passar alguma noção para o pessoal que está nos assistindo. Muito bem, em 2013 a gente adquiriu a pizzaria Chef Leon. Ela estava num espaço de 65 metros quadrados, era o porão de uma residência. E aí eu brinco que foi uma das maiores loucuras que eu fiz quando a gente comprou a pizzaria, porque não tinha como entrar dentro da pizzaria com a cadeira de rodas. Então a primeira obra que foi feita foi uma porta um pouco maior para mim entrar na pizzaria.
A partir daí a gente foi crescendo, hoje a gente está num ambiente de 250 metros quadrados, né? A gente tem aproximadamente 30 pessoas que trabalham na pizzaria quando ela tem um volume maior, que é no sábado, entre motoboys, contratados, pessoal que vem no dia para trabalhar. Vendemos aproximadamente 3.000 pizzas por mês, né? Um número bem expressivo. A gente cresceu desde o início, nos primeiros 4 anos, a gente cresceu 600%, e hoje nós somos uma das pizzarias referências da cidade. A gente tem uma franquia em Estrela já e a gente está trabalhando forte na questão das franquias agora, e possivelmente a gente terá mais, até o final do ano, uma ou duas franquias. É um número bastante considerável, assim, para o número de habitantes, né? A gente deve estar em torno de 85, 90 mil habitantes na nossa cidade de Lajeado, né? Mas uma pergunta eu queria te fazer, tu chegou a um valor, a um número, né? Tu citaste aí, mas então tu vieste de família rica? Rica de alegria, rica de afeto. A gente sempre foi uma família muito unida. Nós tínhamos o meu pai e minha mãe, mas eles tiveram 5 filhos, né? Tem cinco Tu filhos é ainda. lajadense? Eu nasci em Santa Catarina, que era Qual é ali, que é a cidade? Guaraciaba, bem no extremo oeste de Santa Catarina. Olha, eu morei no oeste, mas não lembro dessa cidade. Então é É, extremo mesmo ali de São Miguel, Garajão. vizinho de São Miguel do Oeste. Vizinho de São Miguel, porque eu morei em Xaxim, Santa Catarina, já dizia que era oeste, né? Mas Isso então aí, o extremo oeste extremo oeste. realmente é Quase na divisa com a com a Argentina. Argentina, né? E daí, qual é que foi o teu primeiro emprego, Márcio? Meu primeiro emprego, quando a gente chegou em Lajeado, meio que no escuro, que acontece? Nós éramos em 4 irmãos, 5 irmãos, e não tinha espaço para a gente crescer lá, era um pedaço pequeno de terra, né? E aí não ia ter condições da gente sobreviver lá bem, né? Uhum. E aí o pai e a mãe tiveram uma decisão importante, corajosa, de buscar alguma alternativa na cidade. Então, eu lembro que a gente chegou numa sexta-feira, na segunda-feira a gente já estava trabalhando, colocando paralelepípedo nas Esse calçadas. foi o teu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego aqui Com na que idade, cidade. mais ou Eu menos? tinha 14 anos. Né? Por quê? Porque a gente não sabia o que a gente ia enfrentar, então o que vinha a gente pegou. E coragem tu tinha, né? Coragem eu tinha. Depois daí o segundo emprego foi com 15 anos, né? Primeira carteira assinada foi na antiga Cartel Embalagens. Também trabalhei na cartel com 16. Isso. E aí fiquei lá até os 18, fui para o quartel. E depois, Márcio, o que tu foi Depois do quartel galgando? retornei, acabei saindo dessas empresas. Passei por 3 ou 4 empresas depois. Eu brinco, né? Eu tinha muita vontade de crescer e aprender, desenvolver, enfim. E aí eu acabava sendo demitido dessas Ah, é, empresas. tu tem essa história aí comigo. Né? E nesse período também acabei conhecendo a minha esposa, comecei a fazer faculdade, né? Depois a gente teve a nossa filha e, por uma ironia do destino, com 33 anos eu acabei sofrendo um acidente de trânsito. Como é que foi o acidente? Fala um pouquinho dessa parte Nós aí. estávamos numa viagem a trabalho que era ali um pouquinho antes de Canoas, ali tem um posto Buffon que se chama, né? E uma carreta foi atravessar a pista e a gente acabou batendo na lateral dela, nos pneus do cavalinho, né? Nesse acidente eu acabei quebrando o pescoço, quebrei 2 vértebras, C6 e C7, e acabei lesionando a medula. Com a lesão na medula eu perdi todos os movimentos do peito para baixo. Então, do peito para baixo aqui não tem nenhum movimento, sensibilidade, não sinto frio, calor, né? A parte dos movimentos dos dedos eu perdi também, dos braços, um pouco de movimento eu acabei perdendo também. Felizmente fui atendido rápido, né? E depois o acidente foi na quarta, no domingo eu acabei fazendo uma cirurgia no pescoço. Então hoje o que seguram a minha cabeça são 6 plaquetas com 12 parafusos. Esse acidente estava sozinho, Márcio? Tinham mais pessoas, uma pessoa acabou falecendo no acidente, infelizmente, né? E a gente fica triste por isso. E os outros ocupantes do veículo estão bem hoje.
Era uma viagem de trabalho, então? Isso, uma viagem a trabalho que a gente estava fazendo. Eu tinha um desejo de conhecer as outras filiais, então, a princípio, não era para mim ir nessa viagem, e eu me ofereci para ir, né? Porque eu queria conhecer as filiais, enfim. Então, eu lembro que no dia da viagem veio o meu chefe e disse: Márcio, tu não vai, vai ir um outro rapaz. Aí, 15 minutos depois, ele veio na minha sala e disse: Não, Márcio, tu vai, pode, né? Um pouquinho antes da gente pegar a estrada também, teve uma situação que antes da gente pegar a rodovia, a gente parou num posto para fazer um lanche e a gente foi verificar o material atrás do porta-mala, o porta-mala não fechou. E aí, antes de entrar na rodovia, eu parei o carro, desci uns 10 segundos, fechei o porta-mala e a gente foi seguir viagem, né? Então, são várias coisas que aconteceram que a gente se pergunta, né? Se... Mas tu relata isso, né, em tempo, em dias, em momentos, né, e vai trazendo, vai puxando para o tempo. Aquela pessoa que está acompanhando pode também ficar pensando, se não tivesse parado, porque a Uhum. questão do acidente é milésimos de segundo, né? Tu Muito tá rápido. andando a 80 por hora, 100 por hora, questão de milésimos de segundo, o acidente aconteceu. Dali para frente muda totalmente a história do Márcio, né? O que era um sonho tu estava crescendo na empresa, né? Tava galgando aí novos horizontes, né? Novas oportunidades, uma viagem a trabalho, uma viagem que tu não estava designado a fazer, mas por tua vontade, não, eu gostaria de ir. Uhum. Então as coincidências, né? Como é que fica na tua cabeça? Na tua cabeça tu como é que ficou na tua cabeça? O que tu pensou no primeiro momento? Chiarelli, eu não lamentei e até hoje eu não paro para pensar naquilo que eu perdi, Sim. né? Eu sempre digo que a partir do momento que eu fiz a cirurgia e que eu tinha expectativa de viver de novo, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia olhar para trás e eu fiz uma escolha, né? Que era a escolha de não aceitar a deficiência como um problema, né? Não aceitar a situação para lamentar ou para ir para trás, para ficar numa cama dependente de cuidador, né? Então, em momento nenhum eu pensei naquilo que eu perdi. Eu comecei a pensar naquilo que ainda tinha de bom, né? E que eu poderia viver, enfim, junto com a minha família, com os amigos. Então, a escolha que eu fiz foi de olhar para frente, não olhar para trás. Sabe que o teu relato, Márcio, eu já ouvi relato de um amigo meu que também ficou cadeirante, tu deve conhecer o Figueiró, né? Sim, O Figueiredo. Figueiró era um grande parceiro aí da Câmara Júnior, eu não lembro que idade aconteceu isso aí com ele, mas já na fase também adulta, também já com família e tudo, né? E de uma coisa, um cara calmo, extremamente calmo, uma Uhum, situação de um assalto dentro de um mercado. Ele estava visitando o município, visitando a mãe. Na época ele morava em Caçador, se eu não me engano, em Santa uhum. Catarina. E ele foi atirar lá uma lata de não sei do que no ladrão lá e o cara deu um tiro. Esse tiro deixou ele em cadeira de rodas, né? Paraplégico. E eu vejo que também, conversando com ele, o relato é o mesmo. Não existe aquela parte do reclamar, do murmurar, né? E parece que assim existe um estou no lucro, né? Uhum. Eu vi que o seu depoimento é bem parecido com o dele. Então, a gente que está de fora, né? A gente fica pensando assim, bah, se fosse comigo, a gente às vezes quer se colocar no lugar, né? E parece que não existe força, né? Então, Uhum. só com aquela pessoa que realmente está passando por isso, está acontecendo isso, é dali que vai ter um relato, vai ter um exemplo, vai ter motivação. Você que está assistindo esse vídeo, eu acredito que no Brasil, esse vídeo vai estar no Brasil inteiro, que exista histórias daqui um pouco de pessoas que não encararam dessa forma, que Uhum. entraram em depressão. Claro que é preciso um acompanhamento psicológico, né? Tudo isso é preciso, tanto na parte na área da saúde, então nem se fala, né? Uhum. Todo esse acompanhamento, mas que sirva de exemplo. Você que daqui a pouco está numa situação igual, parecida ou ainda inferior a essa,
e tá ali achando que o mundo terminou para você. Acompanhe a história do Márcio, veja tudo que ele conseguiu após ao momento que talvez para muitos seria o final, né? Então, gostaria que tu falasse também, Márcio, um pouquinho assim de como é que foi a história, como é que tu entrou no ramo da pizzaria, como é que surgiu? Vamos pegar na parte agora do empreendimento, do Depois, empreendedorismo, né? isso. Então, para situar, o acidente ele foi em 2010, né? Em, em função de eu ter ficado muito tempo na cama, deitado, no hospital, foram 26 dias de hospital, 11 dias, aliás, 15 dias de UTI, né? Eu acabei adquirindo uma escara. Escara é uma ferida que dá no Ferida, cóccix porque, sim. né? E um ano e meio não sarava, não tinha jeito, aí eu fui fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia, tive um outro problema daí, que foi um erro de uma enfermeira, né? E ocasionou gerando um outro problema na bexiga, enfim. Então, eu tive 3 anos, 2 anos e meio de recuperação, tratando problemas que vieram depois do acidente, Recorrentes. recorrentes, enfim, né? Depois disso, que eu estava clinicamente bem, né? Já estava adaptado à cadeira de rodas, tinha uma cadeira de rodas motorizada, eu precisava voltar a trabalhar, né? Eu não estava mais me sentindo útil, eu não queria ver a minha filha, que tinha um ano e meio na época do acidente, crescer, vendo o pai acomodado, aceitando aquela situação como natural, né? Eu queria que ela sentisse orgulho, que ela enxergasse no pai dela um exemplo. Eu precisava ajudar a pagar as contas também, porque tu imagina, né, tua esposa trabalhando, tu numa cadeira de rodas, dependendo de cuidador, né? Hoje eu dependo de cuidador, eu não consigo tomar banho sozinho, não consigo fazer muitas coisas sozinho, deitar na cama, enfim. Então eu precisava achar alguma forma também de auxiliar essa questão. E aí surgiu a oportunidade de comprar uma pizzaria. Eu lembro que eu fui na pizzaria na época e eu brinquei com o dono dela, tu não precisa de um sócio, né, coisa e tal, né, eu estou disponível no mercado, na época eu estava fazendo administração de empresas, ele olhou para mim, deu uma risadinha e disse, não, vamos cada um na sua, e, enfim. E aí eu busquei outras alternativas, eu sei que eu tinha um amigo meu que era mecânico também, eu disse, quem sabe a gente não abre uma oficina, tu trabalha, faz a mão de obra, eu faço a parte de gestão, né? Aí ele disse para mim, olha, amanhã eu te dou uma resposta, te ligo, eu Até venho hoje. aqui. Até hoje eu estou esperando a resposta. Até hoje. Até hoje eu não, Não, mas... né? Enfim, são histórias que a gente conta que aconteceram, né? Depois eu queria botar uma loja de artigo esportivo, porque eu achava que eu conseguia, né? Eu gostava de esportes, jogava futebol, Sim. enfim, também não deu certo. Voltei na pizzaria 30 dias depois, comprar uma pizza de novo e brinquei com ele de novo. Quem sabe tu não... vamos fazer uma sociedade. Ele disse, não, sociedade não dá, mas se tu quiser comprar a pizzaria, eu te vendo. Opa, né? Brilhou, brilhou Brilhou aí. o olho, né? Sim. Eu sei que da pizzaria até a minha casa davam 3 quadras, né? Eu coloquei a pizza em cima das pernas, assim, fui com a minha cadeirinha de rodas para casa. Já fiz um planejamento estratégico do negócio, né? É um negócio que é delivery, só entrega de noite, durante o dia tu tem como fazer a gestão do negócio. É um negócio que já estava funcionando, então tinha uma carteira de clientes, o que era bacana, né? Não começava Não do abria do zero, zero. as pessoas ficavam né, ficariam trabalhando, negócio que tem liquidez, né? Tu não precisa colocar muito dinheiro em cima, já estava funcionando. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei para minha esposa, vou comprar pizzaria. Ela olhou para mim, não deu bola, né? Cortou a pizza, disse, eu vou comprar a pizzaria da esquina. Ela Não olhou para botou mim a de mão na novo. testa. É, Vê se tá fica com... quieto, não consegue nem mijar sozinho, tu vai tocar um negócio. Mas, enfim, como eu tinha conseguido convencer ela a casar comigo, convencer ela a comprar a É mais, pizzaria era mais fácil. era mais fácil. E aí surgiu, a gente foi, ela aceitou, convenci, e aí a partir daí começa uma história muito linda, óbvio que sempre com a ajuda da equipe, a gente não faz sozinho, né? Sempre tive uma equipe muito bacana, mas a gestão da pizzaria ela é feita por mim desde o início. Minha esposa é engenheira de alimentos, trabalha numa empresa, trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento,
e sempre foi parceira, assim. Ela não trabalha na pizzaria, mas ela sempre deu o apoio, né? E a partir daí a gente foi construindo. Eu lembro que a gente não tinha padrão de produto, abria a massa na mão ainda, no No rolo. momento que tu assumiu, tá, daí tu comprou a pizzaria, e quando tu assumiu aqui, qual foi as primeiras dificuldades que tu encontrou? Eu trabalhava um tempo antes numa indústria de alimentos, né, que é referência, né, que é a Docile Alimentos. E lá eu aprendi muita coisa sobre processo, sobre produto, sobre qualidade, sobre padrão, sobre pessoas, né, a importância das pessoas no negócio. E aí eu comecei a melhorar o produto, né, padronizar, definir receita para cada coisa, e aí as coisas foram acontecendo. Eu me lembro de um episódio que aconteceu também, que era ali que eu brinco também, e eu conto isso nas palestras, e é verdade, né? Tem um pouquinho de alegria e de improviso, mas aconteceu, que um dia de noite estava eu e a menina que atendia o telefone e fazia os pedidos, né? Era um dia de semana, a gente tinha duas linhas de telefone. E aí tocou uma linha de telefone e ela atendeu o telefone, estava fazendo pedido e de repente tocou outra linha. E aí eu pensei, ah, meu Deus, tomara que ela termine logo de atender para poder atender essa ligação, né? E ela demorou e acabou, a gente perdeu uma ligação e eu pensei, puxa vida, perdi um pedido, né? Pedido. E a partir daí eu pensei, não, eu não posso perder pedido, porque senão o negócio, né? Vai O para cara trás. liga para ti, o cliente liga para ti, quer teu produto, Já tu te não escolheu, consegue, né? já te escolheu, Sim. né? E daí, puxa vida. E aí eu sei que, enquanto isso, ela desligou o telefone, fez o pedido, tocou de novo e tocou de novo esse telefone. Eu pensei, ai, 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 e agora? Vou Eu atender. peguei o telefone, botei ele no ouvido e ele escorregou aqui, caiu no chão e eu comecei a catar o fio do telefone, botei, quando botei no ouvido e O cara desligou. caiu a ligação. Eu pensei, não, Demorou, não né? pode ser assim, né? Com aquela veia de melhoria, de processo, eu comecei a treinar E de empreendedorismo, e de né? Tu já tinha empreendedorismo, isso né? aí. Comecei a treinar para atender o telefone para que não acontecesse mais isso, né? E chegou no momento que eu botei o telefone no ouvido, eu estiquei o cotovelo bateu contra a parede, prensou o telefone no ouvido Tá e, aí. olha, funcionou. Aí eu desliguei, coloquei o telefone do gancho, testei mais duas, três vezes e esperei o telefone tocar e aquele dia o telefone não tocou mais. Poxa vida, mas estava preparado. No outro dia o telefone toca, ela atendeu, o telefone tocou, a segunda linha tocou, eu fui lá, peguei, botei Deixa no pra ouvido, mim. deixa para mim, segui passo a passo, o chefe Leão, boa noite, do outro lado da linha, boa noite, eu disse, pois não, e ela, eu quero fazer um pedido, e eu Pronto. pensei, e agora, como é que eu vou anotar o pedido? Né? Não consegue escrever, e aí tinha o meu Note aberto, assim, na frente, uma planilha de Excel que eu estava lançando as coisas, se vai ser assim mesmo, e eu pedi qual o tamanho, ela disse gigante, eu comecei G, I, G, A, M, quando eu estou no T, ela, Soletrando. alô, tem alguém aí? Daí eu disse, só um minuto que eu estou abrindo o sistema, né? E aí digitei lá o pedido e aí eu perguntei qual é o sabor e ela estrogonofe de carne com batata palha. Eu pensei, puta merda, não podia ter escolhido Basca, que era mais fácil de escrever. Tô lá, S-T-O. Quando eu tô no P de palha, ela, moço, tem alguém aí? E aí eu, calma, dona, que o sistema tá lento Tá hoje. lendo o sistema. Sou idiota. Isso, enfim, desliguei o telefone, consegui fazer o primeiro pedido. E a partir daí, a inquietude Era mais um desafio, né? era mais um Atender o desafio. telefone foi um, Isso, fazer e o pedido foi outro. foi outro. E falando, Márcio, eu me lembrei na praia uma vez, os caras que, na época que você anotava num papelzinho também, né? Tá, o que vocês vão querer? Aquele Uhum. povo de praia, né? Numa pizzaria. Aí o cara só botava assim, ó, Califa Portuga, tudo Uhum. abreviadinho, né? 4Q, Isso tudo aí. abreviadinho, né? E o que eu fiz depois, né? Comecei dentro da planilha de Excel a abreviar. Abreviou, Né? Gigante era GG, a pizza, o tamanho, né? Grande era G, média sim, M, sim. e aí como estrogonofe de carne era STC, mas eu queria mais. E aí
não estava legal, porque quando eu digitava lá, vinha depois, tinha que digitar, Tinha que digitar de novo. escrever o pedido no Trabalho papel, era duplo, né? talão. E aí eu pensei, não, a gente precisa melhorar. E aí eu conheci um rapaz que trabalhava com programação, que estava começando, autodidata, interessado. Aí eu disse para ele, olha, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um sistema de pedidos onde o sistema pega o telefone do cara e já tem lá os tamanhos das pizzas, não precisa mais digitar, só clica em cima do tamanho. Quando abre, já abre os sabores, não precisa digitar todo o nome, S vai aparecer estrogonofe, né? P portuguesa. E assim a gente foi evoluindo. Então a gente criou um sistema de pedidos em cima de uma dificuldade que a gente teve lá no início. E como era isso no mercado, Márcio? Já existia isso? As demais pessoas aí do mercado já estavam com esse sistema? Ou tu praticamente puxou a frente Tinham, de algo próprio? sim, não, tinham alguns sistemas já pré-prontos que o Sim, pessoal vendia, mas eu queria personalizar, né? Eu queria personalizar. fazer um sistema que era da pizzaria Chef Leon, que era nosso, que a gente pudesse intervir em qualquer momento, e a partir daí a gente foi melhorando. Tanto é que hoje a gente tem um sistema com pedidos online, com um hoje a gente tem o nosso próprio aplicativo que a gente desenvolveu em cima das nossas necessidades, onde a gente faz a gestão total. Então tem um painel administrativo que coleta todas os dados, informações dos pedidos, dos clientes, das entregas, das bordas, dos recheios, dos sabores. Então, hoje, se eu puxar aqui, eu vou saber qual o sabor que mais vende, qual o sabor que menos vende, enfim. E em cima de uma dificuldade que a gente teve lá no início. Então, esse é só um dos exemplos. E depois a gente foi estruturando o negócio também. Na tua palestra, tu conta que me marcou muito também a da lata de refrigerante no chão. Como é que Isso. pudesse relatar para nós aí? Essa lata de refrigerante, ela não aconteceu na pizzaria, ela aconteceu na minha casa. Eu participava de uma associação que era a ADEFIL, que era a Associação dos Deficientes Físicos de Lajeado. E essa associação é num bairro distante, né? Universitário? São Cristóvão, Ah, dá sabia, só que só isso. uns 40 minutos mais ou menos de cadeira de rodas. E eu gostava muito de sair de casa, coisa e tal. Isso foi antes da pizzaria ainda. E um dia de calor eu estava voltando para casa e num buraco, numa calçada, que quase não tem, né, Não. Querelli? As calçadas são Um abraço, bro. um- Tem e bastante abraço para mandar aí, né? isso. E aí o pneu ele saiu da roda e puxa, eu fiquei 40 minutos no sol. Até que eu liguei para o meu sogro Era veio, verão? era verão, né? Cheguei Para em quem não sabe, o sol, quando ele fala de sol, o verão nosso chega a 40 graus, né? 38, e aí tu imagina eu no sol, a sorte que eu estava de boné. Cheguei em casa, a minha cuidadora não estava, ela tinha dado uma saída, tinha ido comprar algumas coisas. Eu sei que eu consegui abrir o portão de casa, cheguei na cozinha, estava com muita sede, e aí eu fui tentar pegar um copo para encher de água na torneira, mas eu não alcançava na torneira da pia e eu desequilibrei ali com o copo caiu no chão, quebrou, puxa vida. Né? Fui na geladeira, abri a geladeira, consegui abrir ela, mas a porta voltava, fechava. Aí, com dificuldade, consegui abrir, estacionei a cadeira meio que de lado, então a porta bateu na cadeira, ficou aberta. Tentei pegar uma jarra de água que tinha na porta, não consegui também. E aí eu olhei para frente, assim, no fundo da geladeira tinha uma latinha de Coca-Cola. Eu pensei, puxa vida, uma Coca-Cola agora, né? Não É precisa um mais nada. sonho de consumo. Eu sei que eu, com as duas mãos, inclinei meu corpo para frente, peguei a latinha de Coca-Cola e quando eu estou voltando me deu um espasmo. O espasmo é quando um músculo involuntariamente, Involuntariamente faz algum movimento. isso, Ou ele retrai, né? contrai. Contrai. E aí a latinha de Coca-Cola caiu no chão. Aí eu pensei, poxa vida, né? Não tinha mais salvação. Tentei juntar a latinha de Coca-Cola com a mão, inclinando o corpo para frente, mas como não tenho movimento nos E entre a dedos, altura da cadeira e o chão é bastante, isso. né? Então o corpo ficou todo inclinado para frente, mas eu não consegui engatar a cadeira, eu fiquei bravo, puxa vida, não chega tudo que a gente passa, ainda quando eu peguei meu boné com raiva, atirei no chão, engatei ele, atirei no chão e puxa vida, né? Estava desistindo, aí eu olhei para a latinha, olhei para o boné. Como eu não desisto de quase nada, eu pensei,
olha que tem alguma chance de dar certo. E aí eu fui colocando a latinha de Coca-Cola perto do boné, ia com a cadeira um pouquinho para frente, jogava boné, né, a latinha, consegui colocar com o dedo a latinha dentro do boné, né? E aí, com essa parte do dedo aqui, eu engato na fivela do boné, aquela parte de trás lá, e consigo levantar, e aí eu trago a latinha até em cima do meu colo, e ufa! Tem que abrir a lata. Daí eu pego a lata e começo a tentar abrir, como eu não tenho força e movimento nos dedos, eu não consigo abrir a lata, e, nossa, vamos, o que que a gente faz agora? Tentei pegar uma colher, mas a colher escapava também, daí eu ia engatar a colher assim, e forçar, também não deu certo, mas quando eu forço um pouquinho a colher, a Escapa. válvulazinha ali já Escapa. deu uma Sim. levantadinha, mas não dava certo. Pensei, puxa vida, quando nós era pequeno, nós chupava cana. E quando não tinha faca para descascar cana, o que que a gente Os fazia? dentes. Os dentes, eu olhei e pensei, eu acho que o dente cabe aqui, aí eu trouxe aqui a latinha, engatei, tss, tá, consegui abrir a lata. Imagina que foi a Nem Coca-Cola mais. a melhor do mundo. Então, Prati- eu conto essa história porque, de novo, Chiarelli, eu poderia ter aceito a sede, eu poderia ter esperado a minha cuidadora chegar, mas não. Né? Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer e desafio em cima de desafio. E sempre com essa veia de empreendedorismo e sempre enfrentando os desafios, né? Nada é para parar. De um desafio, tu já cria uma alternativa, sempre dando a volta por cima, né? E aí eu volto a estudar com dificuldade. A minha casa da universidade aqui, que é a Univates, dá uns 4 ou 5 quilômetros, mais ou menos, né? Eventualmente, no verão, eu ia de cadeira de rodas, mas aí entra a questão de ter pessoas do teu lado, minha família, minha esposa. Então, por exemplo, e aí eu conto isso porque é de verdade, né? A minha esposa trabalhava o dia todo, de manhã cedo ela acordava, a nossa filha não ia de manhã na creche, então ela acordava, preparava a pequena, né? Tomava café, levava até a casa da avó, da minha sogra, né? E daí dali ela ia para o trabalho. 7h30 chegava no trabalho, meio-dia saía do trabalho, passava na casa da avó, né? Da minha sogra, pegava a pequena, levava para casa, ia almoçava, arrumava ela para ir para a escolinha. 1 hora saía, levava a pequena para a escolinha e ia para o trabalho, Uma né? maratona quase. Quase E, uma tarefa de gincana. isso aí, ia para o trabalho, 5h30 saía do trabalho, passava na escolinha, pegava a pequena, levava para casa e nisso eu já estava pronto na cadeira de rodas esperando para poder ela me levar para a faculdade. Então eu estacionava a cadeira de rodas do lado do carro, ela e a minha cuidadora me carregavam para dentro do carro, fechava a porta, pegava a cadeira, desmontava, botava a cadeira no porta-mala, fechava o porta-mala, embarcava e me levava até a universidade. Lá, abria a porta, abria o porta-mala, tirava a cadeira, monta a cadeira, coloca do lado do carro, me tiram dentro do carro, coloca na cadeira e me leva até a sala. Naquela época era uma cadeira manual ainda. E aí ela ia para casa, né? Cuidar da pequena, às vezes a pequena ia junto, né? 10h30, termina a aula, né? Como é que eu vou para casa? Vinha lá minha esposa, estacionava o carro, estacionava a cadeira do lado, elas me carregavam dentro do carro, desmontava a cadeira, bota no porta-mala, fecha o porta-mala, chega em casa, sai do carro, abre o porta-mala, pega a cadeira, monta a cadeira, me tira do carro e aí a minha cuidadora me botava na cama, enfim. Então, eu sou muito grato à esposa maravilhosa que eu tenho, à família maravilhosa que eu tenho também. Então, isso só mostra, né, o grau de superação, não minha também, né, De mas toda a família. de toda a família. E eu acabei me formando em 2016, me formei em administração de empresas, né, já estava com o negócio andando, funcionando. Inquieto, eu quis fazer uma pós-graduação, né, e aí eu me matriculei em mediação, justiça restaurativa e constelações sistêmicas na universidade aqui da cidade também. E em 2020 eu me formei.
Me formei na pós-graduação também. Então, essa parte ela é muito marcante porque mostra que é uma superação coletiva, né? E de que a gente não pode aceitar a situação como ela se apresenta muitas vezes, a gente tem que buscar alguma alternativa. Bastante. Eu tava ainda pensando na história da tua esposa, né? Porque ela já começou a jornada dela de manhã bem cedo e não parou um minuto, né? E numa situação normal, digamos, sem nenhum entrave, só esse dia corrido, né? se- Acontecendo ele normalmente, ele já é uma coisa cansativa. E só quem já levou alguém na faculdade e retornou, e no inverno, que é um frio aqui lajeado, Danado. da temperatura às vezes 5 graus, né? É complicado, às vezes tu tá na hora quase de já ir dormir, tu tem compromisso de buscar alguém na faculdade, então, e ainda passando por todos, então assim, ó, realmente é desafiador, e é nesse momento que eu acho que os laços se entrelaçam, né? E que o amor, enfim, tudo se torna mais forte, né? Eu sempre digo que a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que ela fez esse papel de uma forma magnífica, assim, de se colocar no meu lugar, né? Porque me deu todo o apoio, a família, meus pais também. Meus pais moravam em Farroupilha na época do acidente, eles se mudaram para Lajeado para estar próximo também. A família da minha esposa, meu sogro, minha sogra também, fantástico sempre. Muitos amigos queridos também que a gente teve. Mas sim, e a gente não concorda em tudo, né? Existem Sim. sempre discussões no bom sentido, mas a gente mostrou como se faz numa dificuldade. Ah, tu, tu permaneceu, eu sei que tu tem mais um estabelecimento comercial, como é que é o nome desse estabelecimento? Quer falar um pouquinho dele também? Antes desse estabelecimento, que Aurélio deixou falar também, que algumas coisas me incomodavam quando eu saía para a rua, né? A falta de acessibilidade, algumas coisas que eu acho que poderiam evoluir na cidade, alguns temas relacionados à educação, né? E isso me motivou também em 2020 a concorrer A vereador a vereador na cidade de Lajeado e adivinha o que aconteceu? foi eleito. Fui eleito a primeira vez que eu concorri, então esse é o segundo ano do mandato agora, a gente está indo para o terceiro, 2020, sem poder fazer muita campanha, porque eu já fazia palestras nas empresas, nas escolas, o próprio negócio, a própria gestão do negócio, o crescimento da pizzaria, ele foi me dando subsídio para que as pessoas acreditassem e, e computassem o seu voto para mim, não no sentido de, coitadinho, na cadeira de rodas, Sim, né? sim. Não, era por aquilo tudo que a gente estava construindo. Então, hoje eu estou vereador também na cidade de Lajeado. Depois disso, a gente foi crescendo, né? E eu sou um inquieto por natureza, assim. E isso eu acho que o fato de eu estar sempre muito ativo, que também não me faz olhar para trás e ver aquilo que eu perdi, mas sim aquilo Sim. que eu posso conquistar, que a gente abriu uma franquia em Estrela, né? E um pouquinho depois dessa franquia, um pouquinho antes dessa franquia, eu assumi um outro negócio que foi um pub, né? Um restaurante. Mas o que que aconteceu? 6 meses depois, eu acabei caindo com a cadeira do meu carro e fiquei no hospital por mais uma semana, 4 dias na UTI. Daí, Tu tá... e aí eu pensei, opa, vamos dar uma desacelerada, porque Sim. senão. E aí eu acabei 6 meses depois passando adiante esse outro negócio também. Mas também com aquela questão empreendedora de desafios, enfim. Mas às vezes a gente tem que botar o pé no freio, dar um Não, mas tu passinho tá atrás. mais ativo do que muita gente, né, que não tá na situação que tu se encontra hoje. E eu vejo bastante, os desafios surgem, né, a todo momento, mas tu tá sempre criando alguma coisa a mais, alguma coisa
para melhorar, encontrou as dificuldades na cidade, quando viu se lançou ia para vereador, né? Foi eleito, daí quando foi eleito, a pessoa, puxa, eu nem imaginava que ia dar tão certo, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, mas não, né? Ah, se der, tudo bem, se não der também, Mas nesse valeu. caso eu tinha convicção Eu que ia tinha dar certo, convicção. né? Porque a gente já estava fazendo um trabalho há mais tempo assim de Sim. conscientização da importância de algumas coisas na cidade e até assim e a política ela precisa que gente boa ocupe alguns espaços, né? A gente não diz que está tudo errado, mas eu acho que quando gente boa ocupa alguns Tu espaços, sabe que eu te admiro, Márcio, por essa situação da política, porque eu sou, através da Quicre, a gente tem muito serviço social, né? E ajuda muita gente através desse projeto da Quicre. E já foi feito convite para mim para participar, para me tornar, digamos, um vereador aí por vários partidos, né? Mas eu não tenho essa, como é que eu vou dizer assim, eu não cacuete, eu não sei, hum, eu tenho medo de entrar para a política, daqui um pouco virar um fantoche, isso pode acontecer, né, a gente sabe. Então eu penso assim, estou deixando de contribuir, as pessoas falam, cara, tu poderia fazer muito mais se tu estivesse dentro, né, tu teria mais amparo, teria mais condições, mas eu tenho muito medo também com o próprio nome, eu tenho medo de entrar em confusão por não dominar o assunto, então assim, ó, deixa eu aqui, eu faço meus negócios, né? Por isso que eu admiro, por isso que eu e admiro. é uma particularidade de cada um, né, Tem Querem? pessoas que almejam, que Isso. sonham, que gostam, que gostariam de chegar. Eu cheguei à presidência do Rotary, por exemplo, e Uhum. cheguei por uma casa, eu também não almejava. E Sim, quando eu vi, era presidente, aí tu te vê numa situação, pô, agora tem que fazer porque as pessoas te colocaram ali, imaginando que tu vai fazer alguma coisa, aí tu entra num compromisso assim, aquele mandato parece que ele não termina mais, né? sim, E tu quer fazer diferente do cara que passou, tu tem que deixar alguma marca ali, né? sim. Então é compromisso, o bairro também, os caras, Uhum. candidato, cara, não quero, cara. E tem uma, e se eu pegar, todo mundo vai se mexer e não vamos ficar do jeito que tá. Porque a mesma coisa aconteceu no Rota, né? Então entrou e a gente fez todo mundo se mexer um pouquinho, né? Então, assim, ó, é por isso que eu admiro, né? Eu Legal. admiro quem encara o desafio, porque é um desafio, né? É um desafio. É Mas um ao mesmo desafio. tempo, parabenizo aí por estar na situação aí de vereador, né? E fazendo realmente acontecer com projetos novos e projetos também visando aí a parte da acessibilidade, que é muito importante. Às vezes a pessoa que não tem algum problema, que, que não depende da acessibilidade, e essa palavra é muito ampla, não é só para quem está numa cadeira de roda, fica um pouco uma pessoa que tem uma estatura menor, não consegue alcançar, por exemplo, agora não existe mais orelhão, né, para fazer Uhum. ligação, mas um balcão, alguma coisa, ela precisa ter a acessibilidade a isso aí. Então abrange uma mãe com carrinho de bebê na rua, quando fala do calçamento, da calçada. Então é amplo. Às vezes a pessoa vê a acessibilidade e só lembra do cadeirante. Não, esse assunto é amplo, né? Pessoas de idade, né? É, Mães com seus bebês nos carrinhos. Esse fim de semana eu fui comprar um pedaço de carne num amigo meu aqui no açougue e ele e a esposa teve um filho faz um meio ano mais ou menos. E ele disse: Márcio, agora que eu tenho meu filho, eu sei parte, né? Parte do que tu passa. parte da dificuldade que É, é, porque quando eu chego numa esquina, eu tenho que levantar o carrinho para. Então essas coisas elas nos motivam. E se eu aceitasse a situação como ela se apresentou, eu, se eu tivesse que andar de uma forma mais segura pela calçada, desce rampa, atravessa, sobe calçada, eu não andava 2 quadras. E aí, né, vamos lá então, vamos disputar lugar com o carro, né? A gente disputa hoje ainda lugar com o carro. A gente vem evoluindo nessa questão da acessibilidade e com brigas até, porque tem o recurso, no nosso caso aqui, tinha o a recurso, verba, a verba, mas não tinha vontade política de fazer, queriam usar o recurso de outra forma, e a gente brigou muito, né? sim. E hoje a gente está conseguindo melhorar um pouquinho. Então, nós temos um projeto que já estão sendo feitas 400 rampas consertadas, na verdade, porque elas já Sim, foram feitas e sim, mal sim. feitas, né? Então, 400 rampas estão sendo feitas
não está do jeito que a gente queria. Inclusive, hoje, na sessão da Câmara, a gente fez um requerimento para paralisar as obras, para que elas sejam realmente Ajusta mais um bem pouquinho, feitas, sim. porque senão não tem sentido Não tem nenhum. Né? sentido. Cumprir protocolo. Fazer por fazer não é o nosso. Existe mais algum tipo de projeto para a marca Chef Leon? Tu vai ficar no ramo da pizzaria? Ou existe, não, eu vou utilizando a marca, sei lá, criar vestuário, não sei, existe mais algum projeto? Nesse momento, a princípio, nenhum projeto novo, a não ser a expansão da marca através da rede do modelo de franquia. Franquias é bastante falado, né, Márcio? Praticamente todas as pessoas que eu tenho conversado, que estão no segmento, o nosso podcast ele é assim, pessoas, praticamente todos quase que eu conversei, são empreendedores, são empresários, e a conversa acaba batendo nesse lugar aí que é franquias. A franquia está em alta hoje, né? Mas é uma coisa que se tu não fizer da forma certa, tu arruma mais um problema ou tu arruma tu pode vir a falir porque se tu fizer uma gestão mal feita, né? Exatamente. Então é uma coisa bastante delicada. Quando tu começou com a franquia, Márcio, como é que foi? Da onde veio como é que é, o modelo para tu criar a franquia? A franquia nada mais é do que uma cópia do teu negócio principal que tu pega daqui e coloca ele aqui. Se não tem gente, né, que vai tocar sabendo disso, é problema, né? Então, o que que a gente fez? A gente teve várias ofertas, né, de franqueados. Eu queria colocar uma perto da nossa, né? E por isso que demorou um pouco para sair a primeira, para que a gente também aprendesse e entendesse antes de sair vender franquia. Né? Então, a de Estrela agora, ela completou um ano, ela superou as nossas expectativas, ela superou as expectativas do franqueado. Ele estava Que bom, cara, que ele bom. estava esperando um Que resultado bom. e assim foi Isso é muito superior. extremamente gratificante. A gente tem um retorno dos clientes da franquia, né? E a gente conversa com isso, com as pessoas que pegam a pizza lá também, e a gente pergunta: é Chef Leão mesmo? É o mesmo sabor que Tem que tu ser a pegava mesma lá? coisa, né? Não, é o mesmo Pô, sabor, é a mesma qualidade, o atendimento é tão bom. E essa semana quanto. me surpreendeu, e às vezes até melhor. Então, O- opa, a vamos, criatura está melhor que o criador? que bom, né? É ótimo, é Isso. ótimo. Então, Pô, isso nos dá mais sim. segurança para daqui para frente estruturar bem. E aí, o projeto da franquia, ele, ele tem essa possibilidade de expandir O bastante. perto que tu falou não é perto, digamos, vizinho, é Não, cidade, né? Para a cidade. pessoa que está assistindo aí, não é da região, é do Brasil afora aí, Lajeado e Estrela, a gente tem apenas um rio que divide os dois municípios, né? Então é do outro lado do rio aí. Muito bem. Qual é que foi o dia que o Márcio chorou? Tu lembra assim? Mas aquele dia assim que tu parecia que não tinha mais, foi todas as lágrimas e não tinha como se recuperar. Qual foi esse dia? Tu lembra? Cara, foi um dia embaixo do chuveiro. Ah, o chuveiro tem surpresas. Foi um dia que, sei lá, não estava dando certo. E aí eu tinha um cuidador também na época, um cara fantástico, que é o Brunão, que eu conheço ele até hoje, e a gente se dá muito bem. E embaixo do chuveiro desabou. E, cara, foi quase meia hora assim de. E aí eu disse para ele, cara, sai daqui, deixa sair esse negócio que. E às vezes precisa, né? Tu sabe, foi forte porque E até tu hoje imagina, e tu imagina que Areli, que não é uma pessoa de pé embaixo do chuveiro chorando, é uma sim, pessoa numa cadeira de banho impossibilitada de fazer qualquer movimento a não ser, né, desabafar de uma forma isolada, sem, né, ali na sua intimidade, que não é mais intimidade, né? sim, Porque tu sim.
compartilha isso também, Sim, né? Imagina que alguém tem que lavar teu bumbum. Então, ali, naquele dia. Mas foi importante porque descarregou e acabou o banho e seca as lágrimas e vão para frente. é forte. Barbaridade. Tu sabe que. Eu não tenho nem o que falar. Porque a gente procura pensar, procura se colocar no lugar, procura, né? E acontece com todo mundo. Tem um dia que parece que a casa cai, tu chora. Eu já chorei no banheiro também, no chuveiro, como tu falou, de soluçar, né? Cada um tem seus motivos, né? Mas nesse momento eu acho que a gente tem que olhar para cima. Não é para cima no teto que eu digo, é olhar para Deus, né? E é dali que vai vir o socorro, é dali que vai vir. Na própria Bíblia diz que o choro dura uma noite, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente tem que, não falando de religião, mas daquelas pessoas que seguem a Deus, né? Que tem Ele como o seu maior, né? E nesse momento tem que pedir forças. Eu acho que só tem que pedir para Deus, não tem outra forma, né, Márcio? Durante as minhas palestras, eu falo, as pessoas me perguntam, né? Como é que tu te sente hoje? Tu é feliz, né? E aí eu devolvo a pergunta para as pessoas. Eu pergunto, mas o que é felicidade? Porque a tua felicidade, ela não é a minha felicidade. A minha felicidade não é a do outro, não é do meu pai, não é do meu irmão. Então, buscar cada um a sua felicidade da sua forma. E eu sempre digo, o momento mais feliz da minha vida, e eu não digo por falar, né? Agora, o momento mais feliz da minha vida é agora, nesse exato momento, A entrevista. né? Porque o que passou, passou. Eu não tenho mais como mudar. O que vem para frente, eu não sei. Não sabe. Então, agora, nesse momento, é o momento mais feliz da minha vida. Depois que nós acabar aqui a entrevista, que eu vou estar aqui na pizzaria, circulando, conversando com as pessoas, vai ser o momento mais feliz da minha vida. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra tua. Ela é muito impactante. Ela é uma coisa que te tira. Cara, eu saí daquela palestra, tu sai assim, tu sai assustado, tu sai apavorado, tu sai com medo, né? Não sei dizer o porquê, mas é assim, porque daí é uma palestra, ele relata com detalhes todos, né? Então assim, tu começa a pensar assim que isso pode acontecer com qualquer um, né? E daí parece que vem um medo, eu não quero que isso aconteça comigo, é o que passa na cabeça da gente, né? Mas aí tu vê assim que é só um estalar de dedo, já aconteceu. Então tu sai muito impactado, eu saí dali, e fora o pensamento tu consegue na tua palestra passar esse tipo de valores, né? Porque eu acredito que quando as pessoas vão assistir a tua palestra, elas trabalham numa empresa, faz bastante empresas, né? E na empresa tem a cobrança do chefe, é metas, é sonhos, é aquelas pessoas enlouquecidas querendo vencer o mundo em 24 horas apenas. E tu consegue ali passar que a coisa não é bem assim e que tu tem que valorizar, é o teu dia, é o teu momento, é esse momento aqui, como tu falou, depois vai ser o momento posterior. Então, assim, valorizar cada momento. E depois daquele dia, eu realmente comecei, eu saí dali e eu comento com muitas pessoas que eu dou valor ao dia de hoje. O que passou a gente não tem mais, já passou, não tem mais o que fazer. E o que vai vir pela frente, claro, tu vai planejar, programar, mas também tem que entregar nas mãos de Deus, porque o futuro pertence a Deus e que seja feita a vontade dele, não tem o que a gente fazer. É a única forma, eu acho que é a única receita de tu conseguir ir vivendo, né? Então, realmente foi passado com maestria, né? Essa palestra, essa questão de vida. Qual é que é já vamos entrar num outro assunto agora, mas o que que é as perguntas mais estranhas que te fazem no dia a dia, assim, que tu pode relatar, que tu não pode, que tu acha assim, pô, mas que tipo de pergunta, cara? Não, tu sabe que as pessoas elas não perguntam muito. Eu sou sempre muito brincalhão, assim, né? Inclusive hoje lá na Câmara de Vereadores tem uma campanha lá para doação de órgãos e tem vai ter um jogo de futebol, né?
entre doadores, médicos Sim. e doadores não, também, né? E quem recebeu algum órgão. E também vai ter uma caminhada, né? E aí eu brinquei, eu já me inscrevi para a caminhada e para o jogo de futebol, né? Então a gente faz essas brincadeiras. As pessoas perguntam como é que tu faz para, né, pra, pra, enfim, para comer, para dormir, né? E aí eu vou explicando como faz, né? Por exemplo, para dormir, eu não consigo me virar sozinho, eu tenho 80% do corpo parado, então a minha cuidadora me coloca numa posição, né, um travesseiro no meio da perna, deitado de lado, e aí dorme às 3h30 da manhã, ela vem, me vira na cama, pro outro lado, esvazia a minha bexiga e vou até... Isso aí é uma coisa que tu falou no curso, eu fiquei pensando, porque tu falou assim, tu falou, pessoal, se ela não vir, do jeito que eu fui colocado na cama, eu vou acordar de manhã. Isso aí. E eu fiquei pensando, E puxa, acontece algumas coisas é engraçadas, Guilherme, puxado. porque aconteceu ontem de noite. A minha cuidadora tem uma que trabalha durante o dia comigo, né? E vem às 11 da noite, e tem uma que trabalha fora e vem de noite também. E aí o despertador dela não tocou, então normalmente vem às 3h30 da manhã, e aí era 4 horas da manhã, E eu nada. acordei, nada, esperei um pouquinho, 4h15 nada, 4h30 nada, e eu fui obrigado a fazer uma ligação para ela. Então ela não tinha acordado, ela veio assustada, ai, mas eu não me acordei. Então essas coisas acontecem também, mas aí tira de letra, assim. Márcio, Lajeado. Lajeado, o que representa para ti? Cara, uma cidade fantástica, um povo muito legal. Fui acolhido aqui e eu quero de alguma forma retribuir e fazer com que as pessoas que estão aqui também possam se sentir felizes. Uma terra fantástica. Dinheiro? Dinheiro suficiente para pagar as contas e tomar uma Coca-Cola. Pô, tu não fala da fruta, né? Mas tudo bem. Família? Eu tenho a minha e não troco por nada. Morte? Quando tiver que acontecer, vai acontecer e está tudo certo. Quando eu estiver lá no caixão, e aí fiz essa brincadeira um tempo atrás. O que tu quer dizer? O que tu quer que as pessoas falem de ti quando tu estiver lá no caixão, né? Daí um fala, foi um trabalhador, foi um cara que fez muito pela família, pelos amigos. Daí perguntaram para mim, e tu, Márcio, o que tu quer dizer? O que tu quer que as pessoas digam quando tu estiver lá? Olha lá, tá mexendo as pernas. Ai, ai! Só na que crê. Eu tenho... desculpa, porque esse é um bordão que eu tenho, que eu falei que eu não ia falar nos vídeos, porque hoje tu fala, cara, as brincadeiras viralizam, né? Aí eu pensei, mas saiu sem querer. Enfim, não tem problema nenhum. A morte, não tenho medo. Não tenho medo, está tudo certo. Eu acho que enquanto eu estiver vivo é que está valendo a pena. Eu faço isso bastante também, Márcio, para as pessoas de diversas idades. Cara, vamos aproveitar o dia de hoje. Isso. Quando deu a pandemia, minha filha veio de viagem, no segundo dia, pá, pegou, né, o bichinho lá em todo mundo. Cara, eu fiquei apavorado e ao mesmo tempo eu falei assim, cara, seja o que Deus quiser, vivi até aqui também, se tiver que subir, tamo junto, porque é a vontade de Deus, né? O que aconteceu contigo é vontade de Deus, né? O que nós vamos aprender com isso? Enfim, tem tantas coisas que foram aprendidas, né? Então, o período que a gente viveu era o período que tinha que viver. Então, tem gente que, né, fica apavorado e se pela de medo aí, né? Mas não adianta, é a única coisa que é certa. Essa é a única coisa que é certa, né? Pandemia, todo mundo com medo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu tomava os cuidados, a equipe aqui tomava cuidados, a gente trabalhou a pandemia toda. Eu estava na rua, enfim, né? Porque não dava para parar. Sim. E esse eu acho que é o... tem dificuldade, tem problema, tem que ter cuidado, mas a vida não para. Podcast que crê. O que tu tem para dizer aí? Podcast, eu acho que é uma ferramenta muito bacana, os podcasts, né? E levam informações, e levam conhecimento, e levam alegria, enfim. E vai ter um pó de pizza. Ó, alguém já sabe, Márcio? Primeira mão aqui. Ah, de novo! Em primeira mão!
toda a gravação, mas eu estou muito eufórico. Mais uma, ó, em primeira mão. Onde saiu uma também em primeira mão do Marte da Sorvegon, que vai fazer o livro dele. Ninguém sabia. Legal. Todos os vídeos têm uma notícia em primeira mão. Que show. E essa eu gostei bastante. Então já tem o nome, né? Não sei se já está registrado, se não tiver, não tem problema. Vai ser o Pod Pizza. Pod Pizza. Então a gente vai estar nesse ambiente aqui conversando, os microfones já estão comprados, falta ajustar umas coisinhas. Cara, que legal. Então a gente vai falar de trabalho, de vida, de inovação, de tecnologia, enfim, a gente vai se divertir uma aqui tendência de mercado, e vai comer pizza durante o Pod Pizza. Que legal, gostei de saber da novidade aí. Qual um hobby que tu tem ou que tu tinha? Cara, era esporte, na verdade, eu adorava jogar futebol. Futebol era a minha alegria, sabe? Chegou a participar de escolinha, essas coisas? Escolinha não, mas eu jogava em clubes na região. Inclusive, em 2009, eu fui com o São Cristóvão campeão. O Ser São Cristóvão? São Cristóvão campeão amador da Série B. Então, ali me marcou muito também o fato de ser campeão e é muito bom, isso te motiva a buscar e conquistar as coisas. Que time tu torce? Chef Leão. Ok. É um baita time. Eu acho que é o melhor. É o melhor. Eu acho que é o melhor. Qual um talento que tu tem ou que tu tinha? Cara, que tu gostaria de salientar aí? Não tinha talento nenhum. Um cara que foi despedido em 6 empresas. E até brinco, né, que quando a gente fez o contrato social, eu botei uma cláusula lá. Não posso. Não te demitirá sob hipótese alguma, nem sob tortura. Quer dizer, eu era meu chefe, eu não podia me demitir. Sim. Então tinha que Mas eu acho que essa coisa de ser demitido é assim, eu não estou aceitando a situação, não está dando, né? Talvez eu não era demitido porque era ruim. Não, pelo contrário. Eu queria crescer muito rápido. E às vezes a empresa não está preparada para isso. Não, ou a gente também, né? Porque às vezes a gente quer pular 2, 3 degraus ao mesmo tempo e não está. Então, e eu até brinco, né? Que na última empresa que eu fui demitido, veio lá a estagiária do RH, né? Com toda a documentação, e ela estava meio atrapalhada, não sabia qual via ficava para mim, qual via ficava para a empresa. Disse, só um pouquinho que eu vou te ajudar aqui. Essa via aqui fica para mim, eu vou apresentar para o Fundo de Garantia, essa aqui para o Seguro-Desemprego, essa aqui lá, essa aqui... E ela olhou para mim, nossa, como tu é inteligente. Anos de experiência, né? Quantas vezes perguntou? Márcio, uma saudade. Cara, jogar futebol e dirigir. Eu adorava dirigir. Hoje tu não dirige? Hoje eu não. Só minha cadeira de rodas. Automóvel não? Automóvel não. Porque os automóveis permitem, existe uma adaptação, né? Eu até fui tem uma adaptada, né? Tem adaptado. Eu até fui a Caxias do Sul fazer uma avaliação por uma junta médica, mas não, eles não autorizaram, não aceitaram, enfim. Paciência, né? Mas dirigir era uma alegria para mim. Ainda mais que a gente nasceu no meio do nada, não tinha perspectiva nenhuma, de repente compra um carro. Eu estava nervoso, às vezes pegava meu carrinho, meu Corsinha verde e ia dar umas voltas. Uma mensagem ou alguma dica aí a nível de empresário, Cara, enfim, uma mensagem. Não perde tempo para aquilo que não é importante. Não perde tempo por aquilo que não é importante. Simples assim, né? A gente muitas vezes dá muita importância para aquilo que não tem importância nenhuma. Sabe que eu ajudei a fazer a mudança do Figueiró, que eu estava contando, né? Ele teve que ir para uma outra casa, a casa dele tinha degraus, acho que, nem me lembro como é que era a situação, eu sei que a gente foi para uma casa à terra. Aí chegou na hora de botar a televisão lá, nós que estávamos ajudando lá, não vai dar certo, não vai dar, super preocupado, né? Daí ele falou, estão preocupados, o que está acontecendo? Não vou conseguir instalar a televisão aí. Daí dizer assim, isso é um baita de um problema. Cara, isso tu vê, a gente tá tão no automático, né? A gente parece que não para pensar nas coisas, daí assim, todo mundo ficou quieto. A gente vai dizer o quê, né? Isso é um baita de um problema. E assim, uma frase também... E ele estava bem no início, sabe, da adaptação dele. A gente tem um lema aqui na pizzaria também, né? E esse lema, ele traduz tudo aquilo que eu queria colocar como significado, né?
que é o que está, eu acho que está aqui na frente dessa caixinha, que é a nossa Eu embalagem, vou pegar, até aliás, vou mostrar aqui. que é a felicidade está nas coisas simples. Esse lema aqui, ó. Esse aqui é um jogo da pizza que eu vou te dar de presente para te jogar com o pessoal da tua casa. É um joguinho que a gente criou, muito bacana, de tabuleiro. É muito divertido. Muito obrigado. Aqui fala assim, ó, a felicidade está nas coisas simples. Por quê? Depois do acidente, a gente percebeu que é na simplicidade, né? Eu lembro que eu sempre tinha vontade de ter uma calça bem bacana, um tênis bem bacana, queria ter um tênis de marca, queria ter um baita carro, né? Hoje, felizmente, com muito trabalho, eu consigo ter um tênis bacana, né? Mas eu não consigo colocar ele sozinho. Eu não sei se ele é confortável, se ele aperta, porque eu não tenho sensibilidade nos pés. Hoje eu posso comprar a melhor camisa que tem, a melhor marca, mas eu preciso de alguém para vestir a camisa em mim. Hoje eu tenho um baita carro, uma doblô, um baita carro, né? Uma Sim. doblô Adventure, comprei zero, top de linha, mas eu não consigo dirigir ela. Então, Essa frase foi a tudo que frase, criou, ela, foi tudo que criou. eu fui buscar ela na internet, né? Eu estava buscando alguma coisa que representasse aquilo que eu estava sentindo, né? Sim, E eu queria colocar isso como lema no nosso sim. negócio, né? Mas ela é de internet ou tu Ela é criou? livre de internet. Sim. Se vai aparecer se colocar essa frase no Google, vai aparecer lá um monte de, vai aparecer um círculo onde essa frase está Que escrita legal. e, Que legal. Profunda, né? Considerações finais? Alguma coisa que talvez a gente não comentou, que eu gostaria de comentar? cara, eu acho que é isso, né, cara? Tu me conhece há mais tempo já e eu fico muito lisonjeado e feliz a cada convite teu. A gente já teve outras conversas também. E a vida é um sopro, né? Vamos aproveitar esse movimento do ar e ir para o caminho certo. Muito bem. Pessoal, eu agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando o like, que estão comentando, tá? A proposta é nova, a gente sabe que tem melhorias, já vai acontecer também algumas melhorias, talvez até nos próximos vídeos. Mas eu agradeço a você que começou desde o início mesmo do primeiro vídeo, né, e está nos acompanhando. Então, um abraço a todos vocês. Eu agradeço também ao Márcio pelo convite, ter aceito o convite, separou aí um momento, uma hora e meia do seu tempo aí. Estava na Câmara de Vereadores, né, passou a sessão, veio aqui, pôde nos atender. Então, eu agradeço muito aí ter investido nesse momento aí. Aos apoiadores, né, que eu já tinha falado no início aí, canal Paródia Gospel, e nós tínhamos um mimo aí, mas a pessoa que quis trazer isso acabou esquecendo. Então, infelizmente, hoje a gente veio de mãos da banana. Então, o meu agradecimento é a todos vocês. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Amém? Obrigado, Chiarelli, um grande abraço e fiquem todos bem. Amém. Tá a mão aqui. Assim é meu encerramento. Ó. As duas mãos aqui. Ó. Valeu? Valeu!